motivo de muita alegria estar aqui hoje junto com os irmãos e também com a responsabilidade de trazer algo da parte do Senhor para os irmãos. E creio que Deus vai falar conosco aqui nesta noite. Creio que Deus vai mover algo muito grande e surpreendente para todos nós nesta noite. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas, hoje um culto ao qual é denominado missões, e ao qual nós devemos falar de missões, porque sem missões hoje eu creio que nós não estaremos aqui. E o que fez a maior missão ao qual nós estivéssemos aqui hoje é Jesus Cristo de Nazaré, aquele ao qual morreu na cruz por nós. Aquele que em meia outrora nós não éramos nada, nós não éramos ninguém, mas Ele apostou em nós, e Ele continua apostando em nós, para que nós venhamos ser uma geração ao qual faça diferença, uma geração ao qual seja luz em meio a esse mundo que está em trevas. Eu creio que hoje Deus vai fazer algo maravilhoso. Aleluia! Estão os profetas do Senhor, os verdadeiros profetas, aqueles que não se vendem, aqueles que não se corrompem, mas aqueles que pregam e falam o que Deus manda. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Livro de Jonas, o seu capítulo 1, o verso 8, 9 e o 10. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que tu fizeste isso? Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Ele lhe tinha declarado. Pode tomar o vosso assento. É um livro muito lindo. É um livro maravilhoso. É um livro missionário, é um livro ao qual Deus dá uma mensagem ao teu servo. E ali, como diz a Bíblia, que ele foge dessa chamada. E eu gostaria de titular um tema em meio a essa mensagem nesta noite. Você foi chamado para ser profeta. Aleluia. Você foi chamado para ser profeta em meio às trevas, em meio ao mundo ao qual se encontra no caos. Deus estava preocupado ali com uma cidade, mas que cidade é essa? Nínive vinha passando por um momento caótico. Ele vinha passando por um momento ao qual financeiramente eles estavam bem, mas espiritualmente eles estavam muito mal. Espiritualmente Nínive ia de mal a pior. Tem um profeta Naum, ele vem dizer que Nínive era conhecida como a cidade ensanguentada. Vem dizendo que conhecendo até ela, Deus conhecendo por ela como uma meretriz. Nínive estava totalmente em posições pecaminosas muito altas, muito elevadas. Nínive estava adulterando, Nínive estava fornicando, Nínive estava passando por cima de outros, matando para construir palácios. E bem sabemos que ela se localizava no Império Babilônico, o império ao qual era contra Israel, o império ao qual vivia de guerra ali, sempre com Israel, ao qual fez o povo ser cativo. Mas Deus, o Criador da terra, o Criador do mar, o Criador de tudo, o Criador também do ser humano, Ele estava preocupado com Nínive. Por mais que ela era uma terra pagã, por mais que ela estava vivendo no pecado, vivendo de qualquer forma, vivendo do jeito que ela queria, Deus estava preocupado. E eu já quero abrir um parênteses no início dessa mensagem, que Deus está se levantando do trono hoje, e está olhando para a terra, e está preocupado com o que vai ser dela. Aleluia! Deus está preocupado com o futuro das crianças.
Deus está preocupado com aquela terra. E Deus levanta um profeta. No começo de Jonas vem dizendo, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive estava tão caótico, ela estava tão perdida, tão longe da presença do Deus verdadeiro. Eles serviam deuses pagãos, deuses a Baal. Eles serviam outros deuses. E Deus começa a olhar lá do céu e começa a ver aquela cidade caótica. E começa a ver ali aquela cidade onde o tráfico começa a aumentar. E começa a ali ver aquela nação onde o adultério, a esperança toda é acabada. Porque eles começam só a viver no pecado. Eles começam só a viver da forma que eles queriam. Eles começaram a se perder, a adulterar, a matar por causa de dinheiro. E orando, clamando ao Senhor e pedindo algo da parte do Senhor. Porque uma vez eu ministrei essa mensagem, eu falei: Deus, mas eu quero ministrar não o que eu quero, mas o que o Senhor quer, então renova ela. Porque a palavra de Deus se renova cada dia, em todo momento, em todo tempo. E Deus falou no meu coração: hoje você vai pregar o que eu quero, vai falar o que eu quero, porque eu tenho grande importância. Uma congregação do Jardim Luiza é uma congregação na qual vai fazer a diferença. Aleluia, aleluia. Mas é necessário que ela aprenda algo. É necessário que ela aprenda a ouvir a palavra de Deus. É necessário que ela aprenda a estar com ouvidos sensíveis para fazer da forma que Deus quer, não da forma que eu quero, não da forma que os homens querem, mas sim da forma do que Deus quer. E ali então Deus levanta o profeta, fala: Jonas, se levanta, chega de comodismo, chega de ficar parado, levanta, vai até Nínive, porque a malícia dela chegou até mim. Vai lá, porque eu criei o povo, eu criei o ser humano, eu criei o casamento, eu criei toda essa nação, e olha o que está acontecendo. Olha lá, está todo mundo se perdendo. Ô Jonas, eu estou preocupado com o futuro da nação, eu estou preocupado com o mundo, Jonas. Vai lá, Jonas. Aleluia. Creio que Jonas fica. Essa hora que ele ouve é para ele pregar contra Nínive. Ele fica com medo. Jonas fica com medo. Mas por quê? Porque ele ouvia falar de Nínive. E porque dentro dele cria algo ao qual Deus não gosta. Ele achava que a salvação tinha que ser somente para Israel. Ele achava que a salvação tinha que ser somente ali. É somente eles, ali é somente nós. Jonas pensa uma coisa de Deus. Ele pensa que Deus está limitado a somente aquele povo. Mas Jonas não estava vindo além. Ele foi o primeiro profeta. O primeiro profeta a ser chamado a pregar para os gentios. Ele foi o primeiro, era exclusividade para Jonas. Era exclusividade para ele pregar fora de Israel. Era exclusividade para ele. Você está entendendo o que Deus está falando? Vai começar a ter coisas que é exclusivas para nós. Vai começar a ter situações ao qual vai ter que ser eu, vai ter que ser você. Não vai ter que ser outro. Vai chegar momentos em que seremos nós que teremos que levar a mensagem para o traficante. Se ele tiver de oitão, de pistola, seja o que for. Se Deus mandar, nós temos que ir pregar e falar para ele que se ele não se arrepender, o caminho é para o inferno. Mas se ele se arrepender, o caminho é para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Jonas não quis. Jonas se acovarda. Mas eu até entendo ele. Porque era uma cidade ao qual era terrível. Uma cidade ao qual matava, uma cidade que fazia coisas terríveis.
E ali então Deus fala para ele: ó, vai para Nínive. E ele vai para Jope. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. E desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Deus dá uma missão a Jonas. Deus fala para ele: Jonas, vai lá, prega. Mas que mensagem? A mensagem do arrependimento. Aleluia! É tempo de nós pregarmos o arrependimento, porque Jesus está à porta. É tempo de nós pararmos, nós pregadores, pararmos com as mensagens de autoajuda. É tempo de nós começarmos a pregar o arrependimento, que é tempo de se arrepender, porque sem arrependimento ninguém verá o Senhor, ninguém verá, ninguém contemplará. Muitas igrejas estão ficando igual a Jonas, porque estão com medo de perder membros, porque estão com medo de perder as patentes, estão aceitando tudo, Tem gente que até brincando com o versículo de 20 como estás, pode vir e fica, mas os verdadeiros profetas não aceitam. Eles não aceitam. A igreja verdadeira de Cristo, eles não aceitam. Eles vêm sim, mas chega aqui, eles têm que ser transformados, porque aqui vem a presença de Deus, porque aqui tem a presença do Espírito Santo. E tem verdadeiros profetas que não tem compromisso com o homem, mas compromisso com o Deus Santo de Israel. É tempo de pegarmos o arrependimento. É tempo de falar, de chamar no cantinho e falar mesmo: olha, se continuar fornicando, Jesus vai voltar e você vai ficar. Se continuar fora de comunhão com o Senhor, eu sou direcionado pelo Senhor. Ninguém é direcionado por Ele, está entendendo o que Deus está falando? Eu não vim aqui para te acusar, eu não vim aqui para apontar ninguém, eu vim para pegar o que Deus manda. Essa é a mensagem. Porque quando eu aceitei Ele, eu falei: Senhor, o horror eu já vivi, eu já vivi tanta coisa, agora eu quero viver com o Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor quer, conforme o Senhor manda. Porque por muito tempo eu tentei mandar na minha vida, mas eu não consegui. Mas agora o Senhor mandando, a minha vida vai para frente. E voltando, Deus fala para ele, ele foge, ele sai da presença do Senhor. E gente, vocês não sabem o preço que a gente paga quando rejeita uma chamada. O preço que a gente paga, o preço que a igreja paga quando rejeita aquilo que Deus quer. Jonas não estava dizendo só não para uma chamada, ele estava dando as costas para Deus. Quando Deus te manda fazer algo, quando Deus dá algo para você e você rejeita, você não faz, você não está rejeitando aquela frase, jovens, mas vocês estão rejeitando o Deus Santo de Israel. Ali então Jonas rejeita, e ele vai, pega o navio a caminho a Tarsis. Mas Jonas achou assim: eu vou me esconder do Senhor. Mas como que se esconde de um Deus que criou o céu, que criou a terra? Como que se esconde do olho que tudo vê ali? Ele comanda o mundo, ele criou o universo. Como se esconder? Não tem como você se esconder de Deus. Não tem como você deixar de lado a tua chamada. Não adianta. Pelo mesmo caminho que você correr, você vai voltar, mas mudado, transformado, lapidado, e falando: Senhor, eis-me aqui, eu volto para cumprir a tua chamada. Jonas acha que estava fugindo. Jonas acha que estava conseguindo se esconder, varão. Mas aí Deus aperta.
Aí começa a vir a tempestade, começa a vir a dificuldade, o mar começa a ficar bravo, os marinheiros começam a ficar preocupados, e ali eles vão buscar os deuses deles, que eles estavam acostumados. E ali eles começam a buscar os deuses deles, e creio que eles pensam: opa, está faltando um. Vamos supor, a gente estava em 11, mas porque só tem 10 aqui? Está faltando um. E eles foram procurar quem era. Era Jonas. Ele estava deitado lá no fundo do barco, dormindo. Às vezes os problemas estão acontecendo igual nós estamos vendo. Jesus está apertando o povo. Jesus está apertando para o povo reconhecer e começar a fazer a diferença, e começar a fazer a vontade dele. O problema às vezes está do lado da tua casa. O teu vizinho vive num pé de guerra, e você está lá dormindo. Quantas das vezes na escola, jovens, na faculdade, tem amigos que estão precisando, e vocês estão fingindo que não estão vendo. Vocês estão querendo, mas não porque querem, porque às vezes ficam com medo de falar. Mas é tempo de começar a pregar, é tempo de começar a ministrar, é tempo de começar a falar que tem que se arrepender, é tempo de começar a falar a verdade, é tempo de começar a falar para eles: olha, existe o céu e existe o inferno, mas também existe um Jesus, só qual morreu na cruz do Calvário, para te salvar, para te purificar e para te levar para o céu. Mas se você não quiser, infelizmente vai te sobrar só o inferno. Aleluia! Está faltando essas mensagens, está faltando essas mensagens nas igrejas, está faltando essa mensagem na nossa escola, está faltando essa mensagem no nosso trabalho, está faltando essa mensagem na faculdade, na rua, para os nossos vizinhos. Está faltando. Ali então veio aquela tempestade. É onde chega, eles pegam a Jonas e diz para ele: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eles acordam Jonas e falam: ei, de que terra você é? De onde você vem? Que é o Deus que você serve? Aí ele reconhece: eu sou hebreu, eu sirvo o Deus Santo de Israel. Vai ser perguntado para você quem você é, de onde você vem, qual Deus você serve. E muitas das vezes você tem ficado quieto, por às vezes por perder uma amizade, por às vezes por se você falar que é crente, eles vão começar a te achar cafona. Mas não, ele mesmo longe, ele mesmo sabendo que estava errado, ele falou: eu sirvo o Deus Santo de Israel. Ali então eles lançam a sorte sobre ele, eles lançam ali, eles pedem misericórdia para o Deus de Jonas e lançam ele na baleia. E eu falei: o preço por rejeitar uma chamada é tão caro, o preço por rejeitar o Deus que você serve é tão caro. Por você rejeitar Ele, às vezes pode ser o momento da trombeta tocar, e você vai ficar: e de que adiantou tanta consagração? De que adiantou tanto tempo? Eu tenho 20 anos de crente, mas por um momento que você errar e a trombeta tocar, infelizmente vai ser tudo perdido, vai estar tudo por água abaixo. Então, ao todo tempo, você tem que estar dizendo: eu sirvo o Deus Santo de Israel, eu sirvo Jesus que cura, eu sirvo Jesus que liberta, e Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o quadro da tua família. Mas é necessário que nós falamos,
ali Jonas fica ali 3 dias, 3 noites ali. Ele fica ali dentro daquela baleia, mas ele começa a reconhecer: não, eu tenho que fazer a vontade de Deus, Wesley. Eu tenho que fazer o que Deus manda, eu tenho que fazer o que Deus quer. Ele começa a falar que as águas cercam até a alma dele, ele começa a ficar contrito. Ele começa ali a relembrar de quantas vezes o Senhor tinha usado ele em Israel, de que ele era um vaso escolhido, de que ele era um profeta, e que não era certo o que ele está fazendo, não era certo ele fugir, ele dar as costas. Mas Jonas, ele reconhece o seu erro, ele reconhece ali que ele estava errado, ele reconhece e começa a orar ao Senhor. Ele começa a pedir para o Senhor para que tirasse ele de lá de dentro, que ele ia fazer a vontade do Senhor. Eu não sei qual é o preço que você está pagando, eu não sei o que é que está acontecendo na tua casa, eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas hoje é a noite ao qual o Senhor está dando uma segunda chance, é a noite ao qual o Senhor está te dando a chance para sacudir a poeira e começar a tudo de novo, mas da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Manda obedecer a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Capítulo 3. Deus maravilhoso, Deus, aleluia. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Aleluia. Deus não fala para ele: Jonas, levanta, vai lá. Caso que você rejeitou, você não quer pregar isso, vai lá, prega outra mensagem. Não. Lê de novo, os irmãos. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Que era para Nínive se arrepender dentro de 40 dias, porque senão ela seria subvertida. Oh, aleluia. O que Deus está falando para nós não é para nós mudar a mensagem para agradar a ego de ninguém. Não é para nós mudar a mensagem conforme está andando o culto, não. Deus está falando para nós pregadores, que é para nós pregar a mensagem que Ele quer, que é para nós pregar o que Ele manda, é para nós pregar, pastor, o que Ele fala, não do jeito, da forma que a gente quer. Meu Deus. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, minha esposa estava comigo, fomos lá, chegamos lá, a igreja toda barulhenta. Eu fiquei assustado, falei para ela, amor, e agora? Mas a mensagem que Deus me deu não é de boa. A mensagem que Deus me deu não é daquela que explode o teto, mas é daquela que convence os crentes, que eles precisam se converter ao Senhor. E eu fiquei quietinho, sentei ali, fiquei quietinho, e ela me olhava lá, e eu assim: se aqui, se é o Senhor quer, tá bom. E preguei a palavra, quase a igreja inteira veio à frente, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Porque quando nós pregamos o que Ele manda, quando nós falamos o que Ele quer, pode pastor, pode não levar os demais para pregar, ei, mas as vidas vão ser restauradas, as vidas vão reconhecer que precisam se redimir, baixar um pouco, se humilhar diante do Senhor. E ali Deus estava falando para Jonas, e Jonas, é a mesma mensagem, mas os caras é bravo. Os caras, se eu pregar isso lá, eles vão. Se eu pregar isso, a minha agenda lá. Seu compromisso é com Deus. Seu compromisso é com o Senhor. Seu compromisso é com aquele que criou, aquele que te criou, aquele que te formou e te chamou para ser um profeta, porque você é um vaso, uma varoa escolhida por Ele para pregar a palavra, para pregar a verdade. Quem é a verdade? A verdade
Senhor pensa de você. Se preocupa com o que Deus está pensando na sua mensagem. Se preocupa com o que o Senhor acha, não o que o homem acha. Porque o homem não pode parar a tua chamada. O homem não pode acabar com o teu ministério. O único que pode acabar com o teu ministério é você mesmo. É só você e mais ninguém. E ali Jonas começa a ficar com medo. Mas ele fala: tá bom, Senhor, eu vou lá pregar, eu vou lá ministrar, eu vou lá falar o que o Senhor quer. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas ali, ele fica com medo. Mas tá bom, Deus, o Senhor quer que eu vou? Eu não quero ir, mas eu vou. Mesmo ele não querendo ir, que uns capítulos à frente nós vamos ver que ele não queria ir. Ele foi porque Deus mandou. Vai ter dia que nós não vamos querer falar, mas nós vamos ter que falar. Vai ter dia que nós não vamos querer pregar, mas nós vamos ter que pregar. Vai ter dia que nós não vamos querer cantar, mas Deus vai mandar e nós vamos ter que cantar. E ele vai. E Deus fala para ele que é para ele clamar em voz alta, que é para ele clamar em alta voz. Deus. E ali então eu creio que está lá a cidade de Nínive inteira lá, todo o povo, uns trabalhando, uns fazendo algumas coisas, algumas outras, e ele entra gritando: Nínive, dentro de 40 dias, se vocês não se arrependerem ao Deus verdadeiro, vocês vão ser subvertidos. E ele deve parar. Creio eu, na minha imaginação, que ele entra falando: Nínive tem que se arrepender, porque se não se arrepender vai ser destruído. Nínive tem que se arrepender, porque se não se arrepender vai te restar somente o inferno. E cada passo que ele dava, ele ia gritando, ele ia falando. E creio eu, varão, que conforme ele ia falando, os joelhos iam se dobrando, os joelhos iam se curvando. Porque não era Jonas que estava pregando, era o próprio Deus através do Espírito Santo falando para eles: ei, se arrepende, Nínive. E os joelhos iam se dobrando, até que a Bíblia diz que chega no rei. O rei fala: nossa, pera aí, vamos todo mundo jejuar, vamos todo mundo buscar o Deus de Jonas, porque eu creio que ele não irá nos matar, ele não irá nos subvertir, mas ele irá nos salvar. E Deus deu o arrependimento do povo. Deus se levanta lá do trono e vê o povo arrependido. Ele deve pensar, né? E mandar para Jonas: aí, Jonas, tá vendo? Eu falei para você que você tinha que pregar para eles, que eles iriam se arrepender. Olha aí, eu não te falei, Jonas? Aleluia. O povo começa a jejuar e vestiam-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque a palavra chegou até o rei de Nínive. E levantou-se do trono e tirou de ti as suas vestes e cobriu de panos de saco e assentou-se sobre cinzas. O rei acertou o alvo principal. A palavra de Deus acertou o alvo principal, porque o rei era que mandava na cidade, o rei era que mandava, o rei era que aceitava. E como não seguiram o exemplo de um rei, ele é o rei. Você acha que alguém ia ir contra a palavra do rei? E ali então o povo se arrepende, eles começam a buscar ao Senhor. O que Deus está querendo para nós, trazendo para os dias de hoje, que é tempo de nós pregarmos, é tempo de nós gritarmos, é tempo de nós exaltar a voz e falar que Jesus está voltando, que Jesus está vindo. E aquele que não tiver com as vestes puras, aquele que não tiver em santidade, aquele que não tiver em comunhão com o Senhor, não irá subir. Então é tempo de nós buscarmos a santidade, é tempo de nós aceitarmos a chamada, porque não adianta, não tem mais como correr. Você já foi selado. Nós temos visto aí, desde
dia que eu estou aqui, pregações ao qual Deus está nos ensinando, ao qual Deus falou sobre o Espírito Santo, Deus falou de restauração, Deus falou de cura, e eu presto muita atenção nas coisas, e falando com o Senhor, e o Senhor foi me lembrando de cada mensagem, e o Senhor mandou eu dizer para a igreja, que Ele está preparando a igreja, Ele está preparando, que 2014 é o ano da preparação, e 2015 é o ano ao qual essa igreja vai ser luz e meia estrela. 2015 vai ser um ano ao qual essa igreja vai levar a luz, ao qual essa igreja do Jardim Luiza vai levar a luz em meio a estas trevas, não só em Jacareí, mas em toda esta nação. Jardim Luiza vai ficar reconhecido porque ela prega a verdade, ela prega a palavra, ela prega a Bíblia. Mas é necessário aprender tudo que o papai está falando, é necessário aprender, guardar a palavra no coração. É profético, irmão, é profético isso. 2015 é o meu ano, é o seu ano, é o nosso ano de junto fazer a diferença. Nós temos luz nessa terra, nessa cidade. Mas nós temos que aceitar a chamada, nós temos que aceitar o que Deus quer. Se Deus manda tirar aquilo que está atrapalhando até a comunhão com o Senhor, se é a fofoca, é a mentira, é o engano, é a fornicação, eu não quero saber. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para falar para você, é noite de limpar as vestimentas, para poder sair, é noite de se humilhar na presença de Deus, para poder pregar, é noite de se redimir, de pedir perdão, é noite de ter mais união, porque a união faz a força. É verdade. E juntos ela não faz açúcar, não, ela faz a diferença. Aleluia. E o Senhor levanta Jonas, e Jonas mesmo não querendo, ele foi, porque havia pessoas, havia crianças sobre aquele lugar. Aleluia. Havia crianças ao qual não eram culpados pelos erros ao qual Nínive havia cometido. E Deus estava dando a chance, assim como Ele quer dar a chance ao pior traficante. Porque eu não vejo diferença entre um traficante que mata e um mentiroso. Porque Deus falou que não tem pecadinho, não tem pecadão. Então, irmão, quando estamos em adultério, em pecado, nós não somos melhores que Ele. Nós não somos melhores que ninguém. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós temos um algo a mais, porque nós estamos buscando a comunhão plena com o Senhor e eles não. Mas nós somos todos, porque Deus olha igual para todo mundo. Deus olha igual para todos. E assim Deus olhou para Nínive, Deus olhou para eles, e Deus quis levar a misericórdia a eles, Deus quis levar a graça a eles, Deus quis levar o amor dele a eles. E quem somos nós? Quem somos nós para não levar o amor de Deus a outras pessoas? Quantas pessoas estão morrendo nesse momento que a gente aqui está? Quantos jovens estão morrendo neste momento? Nesse ano eu perdi 2 amigos. Um amigo e uma amiga ao qual há muito tempo eu não via, mas tive a notícia que ela baforou bastante, bateu a cabeça e morreu. E o outro amigo meu, quantas vezes eu saí atrás dele, quantas vezes eu fui atrás dele na biqueira. E um dia eu cheguei de viagem com a minha esposa, eu falei, bom, vou lá na vila ver ele. Chega lá, ele tinha acabado de levar 9 tiros. Mas a mensagem de Deus tinha chegado até ele, porque não era a primeira vez. Na primeira vez ele levou um tiro, nós saímos do bairro, eu fui para um lado, ele foi para o outro e me levou. Mas nós não conhecíamos Cristo. Na segunda vez, eu estava ministrando em Lorena, numa terça-feira, e Deus falou comigo, para, termina aí, corre lá. Mas eu fiquei com medo,
Falei, não, mas eu vou. Entrei dentro do bar chorando, falando em língua estranha e falando para ele, ó Deus, está te dando um grande livramento, mas se você não tomar uma posição, infelizmente é sepultura. Domingo, nós fazemos igreja na rua, lá na cidade onde eu morava. Minha mãe liga desesperada, Mike, mas acabou de levar um monte de tiro. Eu falei, mas eu não acredito, Deus falou que ia livrar, mas calma, ele não morreu. E eu fui lá no hospital, cheguei perto dele, me lembro como se fosse hoje. Ele começou a chorar. Eu falei, tá vendo? Porque você não escuta. Você não vê que Deus quer uma obra na tua vida, cara. Que o mesmo que Ele fez na sua vida, na minha vida, Ele vai fazer na sua. E o único ali que ele conversava, que via ele chorando, era eu ou o meu outro irmão. Porque nós fomos criados juntos. Porque nos 13 anos eu rejeitei a chamada de Deus. Nos 13 anos eu comecei a envolver com gente grande do tráfico. Comecei a se envolver com pessoas terríveis. Com pessoas ao qual só queriam saber de vender droga, adulterar. Com pessoas que só queriam matar, roubar. Eu fui pegando eles como meu exemplo e nós fomos crescendo juntos, aprontando horrores. Mas Deus chamou nós. Deus também chamou ele. Mas ele rejeitou. Ele rejeitou o que Deus tinha para ele. E numa sexta-feira a gente estava indo viajar. Ele falou, não, vai no meu carro. Eu falei, não, eu vou de moto mesmo. Veio a minha esposa, nós viemos para cá. Aí, chego no domingo lá. A triste notícia. Estava morto. Com 9 tiros. O cara deu um tiro nele na rua, ele correu para casa e o cara entrou lá dentro e terminou na cabeça. Por que eu estou contando isso? Porque podia ser um amigo seu, podia ser um filho seu. Então, é tempo de nós pregarmos sem cessar. É tempo de nós falarmos do amor do Senhor sem cessar. É tempo de nós ministrar sem cessar. Porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Hoje nós estamos aqui, mas daqui 1 minuto, 30 segundos nós não sabemos. Por isso que é tempo de nós pregar, de ministrar, de falar que Jesus está voltando. E com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Aleluia. Aleluia. E gostaria de convidar o irmão Tiago para louvar um hino.